Olá, ilustres! Quando duas pessoas se separam, é importante nós termos o cuidado com as crianças, para não deixar efeitos do divórcio atingi-las. Pois hoje eu estou com minha convidada Andréia e nós vamos falar sobre isso. Acompanhe o vídeo a partir de agora. Andréia, deixa eu começar te agradecendo a oportunidade de ter vindo aqui para conversar conosco hoje nesse podcast. Para quem não sabe, a Andréia é psicóloga e ela lida muito com essa parte de divórcio e também com crianças. Então, o convite hoje para nós conversarmos foi justamente para a gente tratar de temas que talvez as pessoas não enxerguem no seu dia a dia, estejam vivendo, mas não enxerguem, que é a criança no divórcio. Duas pessoas se divorciam e estão sofrendo, porque é um divórcio, enfim, elas estão quebrando aquele relacionamento. E muitas vezes, elas, dentro do sofrimento delas, não entendem que tem uma criança que tem que ser protegida. Então, te agradeço a oportunidade de estar aqui e quero começar a conversar com esse tema contigo, dessa proteção às crianças. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço o convite, né? Estar aqui é uma grande honra. Poder ajudar de alguma forma e trazer essa contribuição de ambas profissões, né? A advocacia e a psicologia, neste momento também se encontra. O que eu posso falar enquanto psicóloga clínica na minha experiência e trajetória? Quando um casal se conhece, eles são elos separados. Eu costumo dizer isso, inclusive, para as crianças. Cada um é um elo. E quando resolve ter essa relação, eles acabam se tornando elos que se unem. A criança, ela é um elo que está ligado com esses dois elos. Quando há separação, esses dois elos se separam enquanto casal, mas eles permanecem unidos enquanto pais. Essa relação eu tento sempre trazer para as famílias de que ela deve ter um entendimento de que é o sagrado que está ali. O seu filho é algo extremamente importante e que é a partir dali que a atenção e o cuidado deve ser dirigido. As dores da separação, elas precisam de fato serem trabalhadas. E por isso, e pelo filho, né, pelos filhos, os pais deveriam olhar para isso, que é da relação de cuidado e proteção primordial da criança ou do adolescente, né? Para que isso fique preservado, para que esse impacto da separação, que dói, né? Dói tanto para os adultos quanto para os filhos, mesmo que seja por algo acertado e combinado diante de um entendimento que findou aquela relação, mesmo que seja da forma mais harmoniosa, há sempre os seus efeitos, né? E isso eu costumo trabalhar com as famílias, da importância do olhar, do cuidado com a criança e com o adolescente. Né? Porque o adulto, querendo ou não, a expressão já diz, ele é adulto. Então, mesmo ele sofrendo, ele deveria conseguir enxergar o que está acontecendo em torno dele. Olha, eu estou sofrendo, mas existem terceiros envolvidos que precisam da minha atenção, precisam do meu cuidado. Já a criança, ela fica exposta, porque a depender da idade dela, ela não vai entender por que os pais se separaram. Ela vai ter, acredito que, tu até pode nos falar um pouco disso, mas acredito que elas tenham até um pouco de dificuldade de entender por que os dois pais não moram mais juntos, por que o meu pai e a minha mãe não estão mais na mesma casa. E ela cria um sofrimento interno, pode vir a criar um sofrimento interno, porque ela não tem essa visão adulta que nós temos, que se duas pessoas não se amam, elas, nesse momento elas devem se separar e viver, buscar a sua felicidade sozinha ou em outro relacionamento, né? E esse sofrimento da criança nós vemos muito no escritório, porque a criança ela se fecha, isso depois vai nos dar os sinais no próximo momento, mas para nós é muito visível que a criança ela sente e os pais não estão vendo. Sabe, só para te entender, a gente atende casos às vezes que, por exemplo, o pai ou a mãe, não vou dar um exemplo específico, vai lá falar da gente com nós no escritório sobre o divórcio e leva a criança junto. Então, enquanto ele está soltando todas as informações negativas daquela pessoa que ele está falando, a criança está sentada ao lado. Então, sempre que isso acontece, a gente toma a providência de botar a criança numa outra sala,
a Yasmin fica brincando com a criança no canto, ou eu, enfim, a gente faz alguma coisa para a criança não participar. Porque na minha visão, a criança ela não está pronta ainda para lidar com isso. E essa parte, realmente, pode nos falar, se puderes, como é que as crianças entendem o divórcio ou elas não entendem que os dois estão se separando? A criança ela vai compreender a partir do primeiro referencial dela, né? Para ela é muito complicado entender a separação, porque é uma perda, né? Então, isso, do ponto de vista do desenvolvimento, a criança, como tu falou, ela ainda não tem essa maturidade e esse entendimento disso que o adulto, teoricamente, deveria ter mais elaborado, né? Porque ela ainda está construindo essa estrutura de carga emocional, né? As experiências da vida, aquilo que a gente vai vivendo e aprendendo no decorrer dos anos, no nosso desenvolvimento, vai nos dando ferramentas para poder lidar com situações. Mas também não significa que um adulto tenha maturidade emocional, né? Ah, sim. E presume-se só, né? O que pode ocorrer também é que uma criança pode ter uma predisposição ou algo muito espontâneo já de recurso interno que demonstra uma certa maturidade para lidar com isso. O que a gente também vê é que a criança ela tenta se proteger, que apesar de ter o pai e a mãe, ela tenta se proteger também da sua própria forma. Então, ao tentar se proteger, ela começa a criar novas personalidades para conviver. Olha, com o pai eu tenho que lidar assim, com a mãe eu tenho que lidar assim. Então, ela vai se moldando e, às vezes, quando a gente vai conversar, por exemplo, em audiência, nós estamos conversando e aí as duas partes conversando em audiência, e aí o que acontece? O pai diz, mas a criança faz isso, a mãe diz, não, mas em casa ela não faz isso. E fica aquela coisa, sim, mas é porque na casa do pai ele se comporta daquele jeito, porque ele tem que aprender a conviver com o pai, e ele tem que aprender a conviver com a mãe, e ele ainda tem a sua personalidade. Ou seja, olha a dificuldade dessa criança, de paralelos que ela cria para conseguir ser aceita em vários lugares. Exato, é uma complexidade, no sentido de que a criança ela vai tentar se adaptar e ser o mais sutil possível no quesito de ser aceito, né? E ter esse pertencimento. Então, pode, de certa forma, passar inconscientemente o medo do abandono. Porque se os pais se separam, eles não estão mais juntos. Então, será que eu também não vou ser mais parte desse elo, né? Que se separou, uma vez que eles também se separaram. Então, a criança busca essa conexão, né? Essa forma de compreensão de mundo, e isso deixa ela num campo de vulnerabilidade, né? Andréia, tô gostando muito dessa parte do assunto, porque a gente só enxerga o jurídico, né? E a gente tenta buscar enxergar por trás das câmeras, né, o que está acontecendo. Mas dentro do núcleo familiar, em que pese as histórias se repetirem, não está lá para saber. Então é difícil, tu enxerga um lado da versão, como eu falei antes, mas a criança pode ter se moldado de outra forma para o outro lado. E é difícil a gente encaixar isso. Então, assim, eu não vou falar de alienação parental aqui, mas eu quero te perguntar uma situação muito técnica, já que tu tem 25 anos de experiência. 35 de educação, 15 de psicologia. Quase acertei, gente. Cheguei perto. Então, vamos lá. No mínimo 35 aqui de experiência. Então, tem muita caminhada para poder nos falar disso, muita experiência nessa área. Quando a gente fala das crianças, será que os pais têm que se afastar, conversar? Como é que os pais têm que lidar com a criança quando começa a acontecer o divórcio? Um sai de casa, o outro está ali, é o primeiro dia, primeira semana, primeiro mês. Como é que os pais começam a lidar com isso? É deixar sozinho ou ter um cuidado maior? Isso é um aspecto bem importante, assim, a atenção que os pais precisam ter nesse momento em que há essa separação, né? Todo esse processo, porque ele já começa antes, né? Ele é anterior ao fato. Finalizada, homologada ali. Ela já vem anteriormente e tem os seus efeitos posteriores, né? Então é importante ficar atento
como a criança ou adolescente começam a sinalizar alguns comportamentos, o que pode e esses são variados, né, vai depender de criança para criança. Mas comportamentos que costumam ocorrer é a agressividade, comportamento agressivo, às vezes na escola. Normalmente a escola pergunta: "Ah, aconteceu alguma coisa?", né, a escola é um parceiro, um aliado muito importante durante esse processo. E às vezes é até interessante dizer: "Olha, nós nos separamos, se vocês perceberem que algo está acontecendo de diferente do que costumava", mas normalmente a criança já sintomatiza e a escola aciona a família. Mas é a agressividade, é ficar um pouco muito isso uma característica de adolescente, no isolamento, a criança ficar com medos. Eu já vi casos de depressão, porque a criança acaba absorvendo o estado emocional do cônjuge, né, assim, ou da mãe ou do pai. A criança, ela absorve o ambiente, ela acaba Uma cons esponja, né, isso, do que ela tá acaba acontecendo. captando o que está no seu entorno e a gente costuma dizer isso, né, a criança é sintoma, Uhum. né, então ela assim como a febre demonstra que tu tá com em alguma parte do corpo tu tá com algum problema, né, tu tem ali aquele termômetro para dizer, a criança também vai apresentar isso, e vai ser no comportamento que vai alterar, né, a gente vai perceber nuance, a criança mais quieta, a criança mais agitada, e isso vai variar, né, de criança para criança, né, Uhum. isso não mas é importante que os pais estejam atentos às possibilidades de mudança de comportamento. E se você não percebe isso, talvez, o que pode acontecer é que você está mergulhado na sua própria dor, né, e aí a criança fica, como num certo deslocamento ali, tu não consegue estar atento para aquilo que está ocorrendo com a criança, porque tu está mergulhado na tua dor. Sim. Então é importante perceber isso, estar atento, para que tu possa fazer um cuidado, e daí tu me pergunta: "Como fazer?", né. É falar às vezes o que tu sente, dizer: "Ah, tô te percebendo mais quieto", ou eu tenho, recebido algumas falas da escola que tu tá muito agressivo, tu tá batendo nos teus colegas, o que que tá havendo? Tu tá com né, tem algo que tu tá sentindo, né, eu acredito que tu possa estar com raiva, porque afinal de contas o pai e a mãe se separaram, né, poder talvez às vezes interpretar um pouco disso para ver se isso vem para a superfície, né. Mas é bem fato que o processo terapêutico ele vai, trabalhar por uma outra forma, né, tem toda uma técnica para a gente poder ajudar a criança a trazer isso que é do sofrimento e ela poder verbalizar, ela poder ou contar brincando, ou contar desenhando, e ela poder trazer isso que dói nela, né, e que por vezes não tem um espaço de escuta e E de e fala. deixa eu te perguntar, não existe, obviamente, nós já sabemos disso, mas para as pessoas saberem, não é numa consulta que tu vai tirar isso, porque isso é meio Aham. que uma visão popular. As pessoas chegam lá e acham que na primeira consulta tu vai trazer já a lista completa de tudo que a criança está sentindo, tá aqui e vai embora. É Uhum. óbvio que não é. Eu tô falando quase com procuração tua nesse momento, mas eu quero que tu diga isso para nós. Mas é óbvio que não é. Eu falei com uma amiga psicóloga, que a gente está também bem, mas ela trabalha em outra área, e ela me disse que, no mínimo, uma criança 12, às vezes 15, às vezes 20 atendimentos para a criança se soltar, ganhar confiança. Eu confesso aqui para vocês, a minha filha, a Filipa, né, ela consulta com a Andréa, porque a Filipa não gosta de comer. Não sei como não gosta de comer, mas enfim, é o jeito dela, né? Ela é muito ansiada, ela não gosta de comer. Então a gente leva a Filipa já na Andréa, já faz uns 2 ou 3 meses. E a mudança dela da primeira consulta para hoje, o primeiro dia ela foi tipo, ok, vão no médico. Agora, quando ela vai nas consultas dela semanal, ela já naquele dia da manhã ela acorda, ela já se arruma, ela já diz, vou levar tal brinquedo, ela já vai feliz, eu já vou contar isso. Então ela já conseguiu criar um vínculo e a partir desse vínculo a gente vai enxergando essa evolução dela, né? Hum. Então é essa, quero que tu me diga isso e já respondo uma outra situação junto. Mas não vai resolver em uma sessão, gente. É impossível. É uma criança, ela
tá com coisas guardadas. Ela não vai chegar para um estranho que é a primeira vez que ela viu na vida e vai contar a vida dela. Então, calma. Mas aí a minha pergunta é essa, e casa com essa pergunta uma outra. Quando é que vale a pena não só a criança, mas os pais também fazerem terapia? Porque é importante. Agora a criança é o problema, vai pra terapia. Não! Os dois, se separou, talvez os dois tenham tido um problema no relacionamento que eles não conseguiram lidar e vão levar esse problema para outros. Isso no vídeo com a Carol Vanzin da violência doméstica, ela trabalha muito isso, que elas trabalham a mulher para que ela entenda por que aconteceu aquela violência doméstica, porque talvez ela esteja procurando aquele tipo de homem e ela vai entrar num outro relacionamento com outro cara igual. Sim, tem algo nela, né? É o ciclo dela. Então, é uma dificuldade dela que acaba desencadeando isso novamente. E ela não sai desse ciclo. A gente chama de padrão de comportamento repetitivo, né? Compulsão à repetição. Vamos voltar então para a tua primeira questão que tu disse. Foram muitas. Sim, eu tenho que mapear tudo que ele me perguntou. Vamos lá. Em relação à questão da primeira sessão. A primeira sessão ela é mais dura, né? Porque eu sou uma estranha na vida daquela criança. Joga a criança lá, tu precisa, é importante para ti. Às vezes mais um estranho, né? Exato. O que ocorre quando a gente faz o tratamento, é um tratamento, né? Então vamos fazer de conta que eu sou uma cartela de medicamento, um tratamento de antibiótico. Você toma um comprimido? Nossa. Não, você não toma um comprimido. Você toma vários. E às vezes o que ocorre? Não deu conta. Você precisa tomar uma outra cartela durante um período. De uma forma bem singela, que eu estou fazendo uma ilustração, o tratamento psicológico ele é um processo. O que vai determinar o tempo, é a demanda do paciente, daquela queixa inicial, que pode se desdobrar em outras vezes, porque a gente sempre fala do iceberg, vem na ponta do iceberg o motivo do encaminhamento, né? Depois... Aí tu vai ver, Não tinha nada a ver. Não, aquilo é o que está na ponta. Ele é a ponta, mas tem todo uma parte oculta, né, que está abaixo da superfície. O que ocorre, que tu falou, né, tu trouxe esse exemplo que tu te autorizou, como eu digo, o sigilo é do paciente, é meu com o paciente, né, com o paciente, mas o paciente não tem sigilo, ele pode falar. Então tu falou sobre a tua filha em processo terapêutico. É isso. O vínculo, tu falou uma palavra essencial. Eu acolhi meu paciente, ele vinculou, e à medida que o tempo foi passando no processo dos atendimentos semanais, a criança vai se sentindo acolhida e pertencida, né? Então, eu sou alguém importante para ela e ela é importante para mim. E nessa relação do brincar, do desenhar, e deste universo infantil, e daí para o infantil é o universo infantil, para o adolescente é do universo do adolescente. A gente vai, nessa relação de confiança, podendo trabalhar isso que dói, isso que vem para a superfície. E isso tem um tempo, né? Eu não tenho como prever, mas é bem fato que normalmente as crianças vinculam muito rápido, né? Comigo, né? Tô falando da minha experiência clínica. Que eles dizem, eles querem dormir lá, eles querem morar lá, eles querem... Também, aquela toquinha de índio lá judia, né? Então, é todo um ambiente preparado. Gente, deixa eu fazer o teu merchan. Quem não conhece a Andrea, depois, a gente vai deixar o nome bonitinho aqui, mas olhem as fotos, eles têm aquela oca de pano, né? A tenda de... Uma tenda de índiozinho tão linda. Bom, a filha pra chegar lá, se ela não me falar que ela foi Natal da toca na oquinha do índio lá, é um sarro. Isso, a gente tem todo um ambiente preparado para fazer esse acolhimento, porque a ideia é que tu te sinta tão à vontade que tu possa fazer parte disso e ser percebido, acolhido, e para que tu possa trazer qualquer conteúdo. E é incondicional, eu vou trazer do meu pior, ou talvez aquilo que eu não abra para ninguém, mas que tu vai me aceitar sem me julgar e sem me fazer qualquer condição para ser aceito, né?
Então, respondendo essa tua questão, né, a última questão sobre a importância da terapia. Ela é muito interessante e, por vezes, é o que eu escuto na minha experiência clínica, quando os pais se dão conta que existem questões que são importantes serem levadas para um outro espaço, que é a terapia. Por vezes, a terapia familiar, né? Pensando nos filhos. Mesmo não sendo mais elos unidos, a família, de certa forma, ela se reconfigurou, mas o filho continua. E quando o pai ou a mãe, ou ambos, buscam as suas terapias pessoais? Porque eles percebem que, de certa forma, por vezes, o sintoma da criança está relacionado com as suas próprias dificuldades. E aí há um ganho significativo. Porque ao buscar esse autoconhecimento, essa transformação e lidar com as suas questões, seja elas pelo ponto de origem da separação, seja ela por algo relacionado com a sua própria história de vida, seja com a história dos seus pais, isso pode contribuir para uma efetiva transformação, um entendimento e um se dar conta, que a gente costuma dizer que é o insight, né? Tu te dá conta e aí tu começa a operar num nível de consciência. O que até então vinha Traz do inconsciente para a mente, né? Exatamente, tu tá mais num processo instintivo do que de um processo apropriado, né? Emocionalmente colocado e se dando conta, e a partir dali promovendo mudanças que vão te dar uma condição efetiva de autoconhecimento. Então, eu tenho esse poder. A terapia te dá ao longo do percurso, essa condição. É talvez um dos únicos poderes, ou o efetivo poder na vida que a gente tem é de autoconhecimento. Se buscar, né? E é legal quando duas pessoas se separam, elas entenderem talvez o motivo por que se separaram, porque existe um motivo, seja de um ou de outro, e essa evolução de verificar o que o passado da sua vida está afetando hoje aqui, e principalmente blindar a criança. Essa frase é muito perfeita, porque a ideia do direito, quando a gente fala em divórcio e criança, é sempre o melhor interesse da criança, segundo o ECA. E qual seria? É a criança viver a vida dela como se esses dois pais não tivessem se separado. No sentido de ela ter todo o apoio, tudo que ela tinha em casa quando ela tinha antes. E não simplesmente, agora na casa do pai funciona assim, na minha casa é assim, na casa da mãe é assado. Não, de os dois conseguirem conversar e dizer, vamos trabalhar numa ideia que vai funcionar assim, vai funcionar assado. E aí vem o procedimento da guarda compartilhada e tantas outras situações, né? Mas, Andréia, eu tenho que te agradecer porque eu digo para Yasmin que a cada podcast que nós estamos fazendo com um convidado diferente, nós estamos aprendendo cada vez mais. E é muito legal isso, da gente conseguir enxergar fatores que profissionalmente nós não enxergávamos, porque como advogado a gente enxerga até um limite. E aí eu gosto de trazer convidados porque ele quebra aquela parede, aquela barreira do que o que nós não enxergamos. E nos traz informações que, enquanto falava, eu ficava pensando, mas naquele caso, também não fez isso, Yasmin? Tu ficava olhando para um caso, mas no caso que nós estamos atuando agora, isso aqui, e tu junta o que tu acabou de dizer aos casos que a gente lida e nos ajuda até. E principalmente ajuda as pessoas a entenderem que terapia não é para maluco, terapia é para a gente se autodesenvolver, se autoconhecer e evoluir, sair da casinha que nós estamos e sair dos ciclos que a gente vive. Eu tô de novo na procuração falando em teu nome isso, desculpe, mas é exatamente isso. É quebrar os ciclos de vida que a gente vive. Então, essa para mim é a principal questão. Filipa, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos dar tchau, então? Vem com o papai aqui, vamos dar tchau. Então, André, só te agradecer. Muito obrigado, tá? Dá tchau pro pessoal, vamos. Tchau! Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado mesmo, com certeza teremos uma próxima. Pessoal, um grande abraço para vocês. Olhem os nossos podcasts, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.